Olá, tudo bem por aí? Este vídeo é para te entregar uma informação muito simples e útil. Eu vou explicar como você que sofreu um acidente no trabalho ou até mesmo fora dele pode entrar com um processo junto ao INSS sem cometer os erros de documentação que muita gente comete e que acaba gerando tantos pedidos negados. Também vou falar sobre tudo que você deve observar na hora de escolher um advogado ou escritório de advocacia, inclusive para poder gastar menos e estar muito mais seguro com relação aos seus direitos. A ideia aqui é te ajudar para que você tenha o máximo de chance de conquistar a sua tranquilidade e receber um benefício que te ajude no seu sustento e também no sustento da sua família. E claro, sem perder dinheiro durante este processo, porque a falta de informação pode te levar a um prejuízo financeiro. Este vídeo é para todo mundo que sofreu um acidente, seja relacionado ao trabalho ou não, e que ficou com algum tipo de sequela permanente que limita a capacidade para o trabalho, mesmo que você já tenha passado pela perícia do INSS e teve o seu benefício negado. Ou até mesmo para você que trabalha para uma empresa, cumprindo horário e tudo mais, mas sem a carteira assinada. Importante, tá? Caso você já esteja aposentado e deseja saber como rever sua aposentadoria para aumentar o valor que recebe, ou se você está procurando entender se houve alguma alteração na sua aposentadoria depois da reforma da Previdência, talvez este material não seja para você, porque a ideia aqui é explicar todos os passos para aqueles que por algum motivo não conseguiram ter acesso ainda ao seu benefício, entendendo como funciona, o que precisa, como que se contrata um advogado, quanto que se paga, ou seja, para que de fato não caia em nenhuma armadilha no meio do caminho. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas será que isso é para mim, Juliana? Será que eu tenho direito e que eu consigo ter acesso ao benefício? Infelizmente, eu não posso colocar aqui os depoimentos dos meus clientes que já tiveram acesso ao auxílio acidente, à aposentadoria e outros benefícios do INSS, pois a OAB não permite que advogados postem depoimentos ou coisas assim. Mas pensa bem, todos os dias, centenas de pessoas conseguem ter acesso aos seus direitos. Sério, só no ano passado foram mais de 4 milhões de novos beneficiários aqui no Brasil. Então me fala, por que não você? Sabe como eu sei disso? Eu me chamo Juliana Mares de Almeida Santos, sou advogada formada já há alguns aninhos, possuo especialização em direito previdenciário e nos últimos anos eu pude acompanhar algumas dezenas de casos de acidentados que tiveram diversos desafios em conseguir seus benefícios. Basta dar uma olhada no boletim da Previdência e a gente já percebe o tanto de pessoas que teriam condições de ter sua tranquilidade garantida ali pelo INSS, mas que tiveram o seu benefício negado por faltar certa documentação ou por apostar as fichas nas pessoas erradas. E daí por diante. E nestes anos, trabalhando, ensinando, estudando e tirando dúvidas através do meu Instagram, muitas pessoas me perguntavam: nossa, doutora Juliana, mas será que vale a pena mesmo? Será que eu não vou acabar gastando e arriscando com esse tipo de processo? Será que vale a pena passar pela humilhação de tentar um benefício? Gente, pensa bem. A grande maioria dos brasileiros passa quase a vida inteira contribuindo para os cofres públicos. Então, nada mais do que justo que os benefícios do INSS, inclusive a aposentadoria, sejam concedidos de acordo com as contribuições feitas pelos trabalhadores, independentemente da sua classe social, do quanto você tenha estudado. Se você cumprir os requisitos que eu vou explicar neste vídeo, você tem direito sim. Então, antes que você meta os pés pelas mãos, tente ter acesso e acabe cometendo algum errinho que possa atrapalhar a liberação do seu benefício, eu vou responder as 3 questões que para mim são as principais quando se fala de auxílio acidente. A primeira é: quem de fato tem direito e quem não tem direito? A segunda: como funciona a contratação dos advogados e o que eu preciso saber para ter a pessoa certa me acompanhando? E por último, como funciona o processo, quais são os documentos necessários e quanto tempo leva em média. Vamos lá? Então, doutora Juliana, tenho direito? Não tenho direito? Depende. Se você é segurado empregado, inclusive doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial e por conta de um acidente ficou com sequelas permanentes que impliquem redução da sua capacidade para o trabalho, a resposta é sim. Isso porque, ao contrário do que a maioria pensa,
a natureza do acidente não interfere no recebimento do auxílio acidente. O que irá determinar o recebimento deste benefício não é a natureza do acidente, se foi acidente de trabalho ou não, e sim a conexão entre esse acidente e a redução da capacidade para o trabalho. Aqui é importante destacar que o segurado facultativo, que é aquele que não está trabalhando e por isso não possui obrigação de recolher o INSS, mas que resolveu por conta própria contribuir. E o contribuinte individual, que é o autônomo, o MEI, não tem direito a esse benefício. Ah, mas o meu patrão paga o meu MEI. E agora, o que eu faço? Infelizmente, é bastante comum a tentativa de algumas empresas de mascarar a relação de emprego através do MEI. Acontece assim: a empresa contrata um motoboy, por exemplo, e ao invés de um contrato de trabalho, é feito um contrato de prestação de serviços. Só que, contribuindo como MEI, esse motoboy não teria acesso aos benefícios acidentários, inclusive o auxílio acidente. Porém, saiba que nem tudo está perdido. Uma vez presentes os requisitos para a caracterização da relação de emprego, ou seja, você recebe ordens, tem horário para cumprir, ou tem que bater meta, é possível provar que existiu o vínculo empregatício e, por via de consequência, a condição de empregado desse motoboy. Por isso, se você é empregado e não tem registro em carteira, procure um profissional de sua confiança e garanta o cumprimento dos seus direitos. Ah, mas eu já tentei e o meu pedido foi negado. Então, eu já vou falar disso com você mais na frente. Porque assim, a imensa maioria dos casos onde as pessoas, mesmo cumprindo com as condições para receberem o benefício, têm o pedido negado, tem muito a ver com um erro muito bobo na hora de juntar a documentação. Então, fica aqui comigo mais um pouquinho que já vamos falar disso. Outro ponto bem importante é sobre a contratação de advogados para acompanhar durante o processo. Daí você pode pensar, mas Juliana, advogado é para quem é rico. Como que eu vou contratar um? Então, primeiro você precisa entender que sem um advogado fica bem mais difícil e demorado que tudo aconteça. Isso porque a estratégia do processo deve ser desenhada exclusivamente para o seu caso. Inclusive, antes de tudo, é necessário identificar a probabilidade de sucesso da ação, através de uma análise bem detalhada dos seus documentos e também da sua condição física. E na área previdenciária, existem os chamados contratos de risco, em que o advogado assume o risco do processo e o cliente paga os honorários somente no final e se o resultado for favorável. Ou seja, se você ganhar e receber o benefício, daí sim todo mundo ganha. Neste caso, os escritórios costumam fazer uma reunião para avaliar o seu caso e ver se vale a pena para eles entrarem com o seu processo, já que, claro, não faz sentido entrar no jogo para perder. Depois de analisar o seu caso, o advogado, entendendo que ali tem uma ótima chance de ter um resultado positivo, ele inicia o trabalho. É comum a variação dos contratos entre advogados e clientes, porém, não é incomum que você encontre contratos onde o advogado peça os 3 primeiros benefícios mais 30% do valor retroativo, que é o valor que vai se acumulando durante o processo. Então, antes de descartar a ajuda de um profissional qualificado, vale a pena conversar com um advogado de sua confiança e verificar as condições da contratação. Agora, para a nossa pergunta número 3. Qual a documentação? Quanto tempo leva? Como acontece esse processo? Aqui é onde a grande maioria dos trabalhadores erram e acabam perdendo a chance de conquistar um benefício que é deles por direito e que pode contribuir com o sustento em um momento de dificuldade. O primeiro passo é identificar se você recebeu o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Se sim, o auxílio acidente sendo concedido, você terá direito a receber os valores retroativos, ou seja, os atrasados desde o término do auxílio-doença, aqui respeitando o prazo de 5 anos. Esse prazo legal é chamado de prescrição, ou seja, perde-se o direito de receber as parcelas vencidas há mais de 5 anos. Mas caso você não tenha recebido auxílio-doença, não se preocupe, basta verificar se na época do acidente você estava segurado pelo INSS, ou seja, se estava em dia com as contribuições. Se não, deve verificar se estava no chamado período de graça, que é a extensão do período de proteção perante a Previdência Social, o que garante o acesso aos benefícios previdenciários. Ou seja, mesmo sem contribuir para o INSS, você continua com o status de segurado por um determinado período. Em regra, esse período é de 12 meses após a última contribuição.
Porém, dependendo do tipo de segurado, esse período pode variar para menos, 3 meses ou 6 meses e também para mais, 24 meses ou 36 meses. Por isso, se você em algum momento deixou de contribuir para o INSS e tem alguma dúvida sobre a sua qualidade de segurado ou não para receber algum tipo de benefício, é importante buscar um profissional para calcular o período de graça de acordo com a sua situação. No caso do auxílio acidente, não se exige cumprimento de carência, ou seja, não é necessário tempo mínimo de trabalho ou de contribuição. Basta ter a qualidade de segurado ou segurada na época do acidente. O segundo passo é organizar o seu prontuário médico e identificar o que comprova que você sofreu o acidente e ficou com sequela permanente em razão desse acidente. O terceiro passo é reunir os documentos básicos como RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência. E dependendo da situação, será necessário juntar outros documentos específicos, como a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Iniciado o processo judicial, a primeira etapa acontece com a perícia médica, onde o perito, através do exame físico e análise da documentação, avalia o estado físico do trabalhador a fim de constatar se existe sequela permanente que limita o desempenho da atividade profissional. Em média, essa perícia acontece após 45 dias. A segunda etapa acontece com o resultado da perícia e a terceira etapa já é a sentença. Como existe a possibilidade de recursos, a conclusão do processo pode se estender por um pouco mais de um ano, o que pode ser reduzido em caso de prioridade processual, como no caso de pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas com câncer, por exemplo. Por isso, é tão desafiador prometer prazos em processos judiciais, porque tudo, absolutamente tudo, irá depender de cada caso. A boa notícia é que se o resultado do processo for positivo, além de você receber o auxílio acidente mensalmente, em regra, até se aposentar ou falecer, você também receberá todas as parcelas vencidas, devidamente corrigidas desde o início do processo, no caso de você não ter recebido o auxílio-doença, ou desde o término do auxílio-doença. Então, a espera é válida. Outro ponto positivo é que todo o processo judicial é eletrônico, então você pode contratar um advogado sem sair de casa e a perícia médica será agendada para um local próximo de você. Eu, por exemplo, atendo presencialmente em Florianópolis, mas tenho clientes em outras cidades de Santa Catarina, como Brusque, Blumenau e também em outros estados, São Paulo, Bahia, Minas Gerais. Então, não tem desculpas para você ter um ótimo profissional ao seu lado. Por fim, vale lembrar novamente que o segurado facultativo e o contribuinte individual, o MEI, não têm direito ao auxílio acidente. Legal, né? Sei que parece muita informação técnica, mas caso você queira que eu mesma dê uma olhada na sua situação, conferindo se você pode ter acesso ao auxílio acidente ou outros benefícios do INSS, vamos fazer o seguinte. Aqui abaixo tem um link que dará direto no meu WhatsApp para que a gente possa bater um papo e para que eu possa tirar as suas dúvidas. Não fique com vergonha, tá? Clica mesmo que o quanto antes eu vou te responder e te ajudar com as dúvidas, conferindo se você tem direito, se você tem a documentação necessária e também te auxiliando a encontrar o melhor caminho para garantir o seu benefício. Lembra que você não tem nada a perder com esse tipo de processo, até porque você contribui com a Previdência Social justamente para se proteger e garantir o seu futuro, e também para proteger os seus dependentes, como esposa, marido, filhos, pais, na sua falta. Por isso, é seu direito ter acesso aos benefícios do INSS, principalmente em um momento tão delicado como no caso de incapacidade para trabalhar. Eu sei que pode parecer difícil acreditar que o governo faça algo em benefício dos trabalhadores, mas eu posso te garantir que esse tipo de processo, quando conduzido certinho por um bom profissional, tem grande chance de o benefício ser concedido. Claro, é necessário conferir se você preenche os requisitos legais para ter o direito, mas sim, todos os dias, centenas de pessoas de todas as classes conseguem receber o seu benefício do INSS. Por isso, não deixe de ganhar o que é seu por direito, por falta de informação. É seu direito conhecer os direitos. Lembre-se sempre disso. Então é isso. Eu espero, do fundo do meu coração, ter contribuído com você até aqui. E se você quiser mais informações, clica no link que está aí na página, que daremos um jeitinho para te ajudar e também tirar suas dúvidas. Grande abraço e até mais!